Saudações, eu sou Ari. Hoje tudo gira em torno de uma única palavra, que parece simples, mas que no passado esteve cheia de armadilhas. Chama-se trégua. Jamais disse que aceita liberar todos os reféns vivos e mortos, segundo uma fórmula de troca que ainda ninguém explicou em detalhes. Dizem que estão prontos para negociar com os mediadores imediatamente, mas, como sempre, vêm com letras miúdas. O futuro político de Gaza, dos palestinos e a administração da faixa seriam discutidos em um marco nacional próprio. Com um suposto governo de tecnocratas palestinos independentes, como eles definiram. Ou seja, uma aceitação que parece mais um movimento tático do que uma rendição. Hamas oferece diálogo, mas sem perder o controle. Washington avança rapidamente. O secretário de Estado, Marco Rubio, disse que as negociações avançam e faltam apenas questões técnicas a resolver. O enviado de Steve Witkoff já está viajando para o Egito, junto com representantes israelenses e árabes, o que garante que teremos uma semana bem dramática. Em teoria, o cronograma de 72 horas para iniciar a libertação dos reféns, anunciado pelo presidente Trump, deveria ter começado hoje, ou seja, o prazo terminaria hoje, justamente no momento em que estou fazendo este vídeo, mas tudo indica que pode ser estendido. Trump insiste que Israel já aceitou a principal linha de retirada e que só falta a confirmação oficial do Hamas para iniciar o cessar-fogo. Mas essa confirmação, até o momento em que estou gravando o vídeo, ainda não chegou. E enquanto nos escritórios se fala de paz, no terreno reina a cautela. As forças de defesa de Israel ordenaram suspender as operações ofensivas na cidade de Gaza e passar para um modo estritamente defensivo, concentrando todo o poder aéreo, drones, helicópteros, aviões, para garantir a segurança das tropas e facilitar a entrega dos reféns. A mensagem para a população de Gaza foi clara: não voltem ainda para a cidade, não se aproximem das unidades israelenses. Obviamente, ninguém quer uma tragédia no meio desse processo tão delicado que está acontecendo e que possivelmente poderia levar a um sucesso total. No entanto, por trás da calma aparente, há muita pressão. Israel sabe que jamais tem localizado os reféns vivos. Fala-se em 20 no total e que o grupo terrorista exige a libertação de 250 prisioneiros, que estão condenados à prisão perpétua, e 1.700 detidos que foram capturados após 7 de outubro, uma equação absolutamente desigual por onde quer que se olhe, mas tristemente familiar no que diz respeito aos processos anteriores. E como se tudo isso não bastasse, o Hamas tenta projetar uma imagem de abertura política. Um diálogo intrapalestino no Egito para poder discutir a unidade e o futuro da faixa. Muito bonito no papel. Mas é difícil acreditar que os mesmos que transformaram hospitais em centros de comando e túneis em cemitérios estejam pensando em reconciliação nacional. Ainda assim, a realidade é que, pela primeira vez em muitos meses, há um movimento real nas negociações. E isso nesta guerra é muito mais. Por enquanto, tudo está no ar. Israel interrompe o fogo, Hamas promete cooperar, Trump impulsiona seu plano e o Egito se prepara para receber as delegações. Uma espécie de tabuleiro onde todos jogam, mas ninguém mostra as cartas. Vamos ter que ver se desta vez o jogo termina em trégua ou em outra reviravolta inesperada. O coração da questão agora está no famoso dia seguinte. Essa frase tão bonita que os políticos usam quando querem soar otimistas, sem dizer nada concreto. O plano que Trump apresentou há alguns dias estabelece que, assim que a trégua entrar em vigor, a 70% de Gaza, ou seja, todo o perímetro, o corredor da Filadélfia, Rafah, boa parte de Khan Yunis e todo o norte. Basicamente, Israel continuaria lá, só que recuado um pouco em direção à fronteira. Depois, de acordo com o mapa de fases, uma força internacional assumiria a administração da faixa de Gaza e as forças de defesa de Israel iriam se retirando gradualmente. Parece organizado, quase idealista, mas a grande pergunta continua sendo a mesma. Quem vai compor essa força? Porque já vivemos essa história antes. No Líbano, por exemplo, a Organização das Nações Unidas deveria garantir que o Hezbollah não se rearmasse. E o que aconteceu? Eles se rearmaram até os dentes.
Israel travou uma batalha 10 vezes maior em sua fronteira norte do que já havia sido previsto antes, chegando até a desmantelar unidades do próprio Hezbollah, bem perto, a poucos metros de locais estratégicos da Organização das Nações Unidas, onde sempre faziam vista grossa. E embora Israel tenha saído vitorioso e com o Hezbollah absolutamente dizimado, o precedente foi estabelecido. Então, o papel pode dizer muita coisa, mas as experiências anteriores não convidam muito ao entusiasmo. Enquanto os diplomatas desenham fronteiras nos mapas, o Egito está se preparando agora mesmo no terreno. Já começaram a entrar equipamentos pesados e máquinas no norte de Nuseirat, na região de Al-Bureish, onde estão sendo construídos os maiores acampamentos temporários do sul de Gaza. A narrativa oficial diz que é para aliviar o sofrimento dos deslocados e evitar que cruzem a fronteira para o Egito, algo que Cairo teme mais do que qualquer outra coisa. Paralelamente, o coordenador israelense de reféns se reuniu com representantes da Cruz Vermelha para definir a logística das entregas, que serão feitas sem câmeras nem cerimônias, até a noite e em áreas seguras, sob supervisão militar. Em todo esse esquema aparece um novo ator muito curioso: a ideia de uma força de segurança palestina treinada pelo Egito e Jordânia, junto com um conselho de 15 tecnocratas palestinos e uma suposta supervisão internacional liderada por Tony Blair? Sim, o mesmo ex-primeiro-ministro britânico que já teve seu momento no processo de paz há mais de uma década e que, como todos os mediadores no Oriente Médio, acabou saindo com mais frustrações do que conquistas, mas agora ele volta ao tabuleiro, talvez buscando um pouco de redenção. Israel observa tudo isso com uma mistura de pragmatismo e desconfiança. Por um lado, sabe que precisa de uma saída política que não signifique ficar em Gaza indefinidamente, mas por outro, também não pode delegar sua segurança a organismos internacionais que demonstraram uma eficácia próxima de zero. No governo israelense, repete-se uma frase que resume bem a mentalidade do povo: se a comunidade internacional não cumprir, Israel agirá do mesmo jeito. Ou seja, trégua sim, mas ingenuidade não. E esse talvez seja o verdadeiro dilema dessa história, porque por trás de cada mapa, cada comunicado e cada palavra diplomática, continua latente a mesma pergunta: pode existir um dia seguinte em Gaza enquanto Hamas continuar existindo? Antes de continuar, peço que verifique se ainda está inscrito no canal, porque várias pessoas me mandaram mensagens dizendo que foram desinscritas pelo YouTube por algum motivo estranho. Se quer entender o que acontece em Israel e na região, ative o sininho e inscreva-se. Porque o que vem nos próximos dias, eu garanto, vai ser determinante para toda a região e, obviamente, para o mundo inteiro. E eu digo isso porque, enquanto se fala em trégua, continuam aparecendo descobertas que revelam como operava, jamais dentro de Gaza. Nas últimas horas, as forças de defesa de Israel revelaram um túnel de 1,5 km de comprimento bem embaixo do Hospital Jordano, bem no centro da cidade. Complexo com salas de comando, áreas de descanso e pequena oficina de armas. A descoberta é um novo tapa nessa narrativa de resistência heróica que o Hamas tenta vender ao mundo. Usar hospitais, escolas e mesquitas como escudos já não é mais uma suspeita, é um padrão absolutamente documentado. Ao mesmo tempo, do Catar, apareceu em cena Khalil al-Rajah, um dos cérebros políticos do Hamas, confirmando que ele vai liderar a delegação para o Cairo. O mesmo Khalil que Israel tentou eliminar há algumas semanas no Catar. E isso, então, simplesmente é uma maneira de dizer que continuamos no comando e continuamos negociando. E para completar o quadro, fontes palestinas admitiram que começaram a recolher os corpos dos reféns falecidos. Eles pedem que Israel pare os ataques para poder completar a tarefa e pedem garantias de que as tropas israelenses se retirarão gradualmente e não atacarão seus líderes. Em Israel, o tom oficial é de cautela, otimismo. Netanyahu disse que esse acordo é um grande luxo e que conseguiram obrigar o Hamas a aceitar seu plano, com o objetivo de reunir todos os reféns de uma vez,
mantendo o controle militar em áreas estratégicas. É uma declaração pensada para projetar força, mas ainda com muitas variáveis em aberto. O fato é que, embora a ofensiva tenha sido interrompida, Gaza continua sendo um campo minado, literal e politicamente, e qualquer passo em falso pode reacender o conflito em questão de horas. Além do fronte militar, a batalha agora é pela opinião pública. Na Europa, centenas de milhares de pessoas voltam às ruas sob a bandeira da Palestina livre. O problema é que muitos desses manifestantes não falam de um Estado palestino ao lado de Israel, mas sim no lugar de Israel. Eles dizem isso abertamente, do rio ao mar. Um slogan que não pede coexistência, mas sim o desaparecimento do povo israelense. E ver tanta gente defendendo sem pudor uma organização como o Hamas é um desses completos absurdos que já fazem parte da rotina europeia. Ver os europeus defendendo a causa daqueles que neste momento estão incendiando suas cidades. A esquerda radical e os movimentos islamistas marcham juntos. E o resultado é uma mistura de moral seletiva e violência nas ruas. O que só confirma que, para alguns, a paz não é o objetivo é Israel. E nesse meio tempo, as forças de defesa de Israel relatam mais de 60 mortos em Gaza por ataques de precisão nas últimas 24 horas antes que os ataques fossem interrompidos. Porque, mesmo tendo passado para o modo defensivo, quando há informação sobre uma célula ativa ou um lançador de foguetes, simplesmente se age. E isso está estabelecido nos protocolos de prevenção que o exército israelense utiliza. A verdade é que toda essa situação que começou justamente neste fim de semana parece um alívio, mas muito contido. Em aparência, há uma pausa, um movimento em direção à calma. Mas ninguém em Israel se engana. Uma trégua não é o fim da guerra. É apenas um ponto e vírgula em uma história que ainda está sendo escrita. O que ocorrer nos próximos dias definirá muito mais que o destino dos reféns. Pode marcar o início de uma nova etapa para toda a região. Ficou claro nesse tempo de conflito que nada mudou nem 1 milímetro. Sua essência usa a negociação como tática, não como seu propósito. E do outro lado, Israel não tem intenção de abrir mão da segurança do seu povo para agradar manchetes internacionais. Se a força internacional prometida pelos mediadores fracassar, como tantas vezes já aconteceu, Israel fará o que sempre faz: agir sozinho, mesmo que o mundo faça cara feia. Depois, Trump diz que o plano está pronto. O Hamas diz que aceita. O Egito, a Média, o Catar organizam e todos parecem caminhar para a paz. Mas aqui, no terreno, onde soam os alarmes e são enterrados soldados e civis inocentes de Gaza, a palavra paz ainda não tem muita forma. Digamos assim, há esperança sim, claro, mas também há memória. E em Israel a memória pesa muito. Por ora vamos encerrar. Não porque tudo já tenha sido dito, mas porque o mais importante ainda está por acontecer nos próximos dias. Se ainda não fez isso, confira se você está inscrito e ative o sininho para saber quando eu postar uma nova atualização. Deixe seu like antes de sair e, claro, compartilhe deste vídeo. Lembre-se de que as assinaturas estão ativas e dão acesso ao grupo privado de notícias no WhatsApp, onde todos os dias atualizamos as notícias que estão acontecendo durante o dia. Nos vemos.